Boa noite a todos. É sempre uma grande satisfação, é uma grande honra ter a companhia de vocês. Agradeço muito as boas vibrações que enviam quando a gente está aqui procurando conduzir um estudo, trocar ideias. Vamos então dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E, como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes, e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Amigos, eu escolhi para essa noite falar um pouco sobre a reencarnação, mais um pouco, né? Sobre a reencarnação. E eu trouxe aqui alguns mecanismos da reencarnação para a gente entender um pouquinho, né? O que é que se passa, aquelas perguntas que a gente se faz sobre a nossa vida, sobre o que nos espera, sobre questões dessa existência e que a gente mal compreende, tá? Kardec já nos alertou há muito tempo que fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. As obras de Kardec foram escritas há mais de 150 anos atrás. E hoje em dia, muitos procuram alguma questão para poder contestar esses ensinamentos, essas pesquisas que ele fez, tudo aquele trabalho que ele fez. E é interessante que mesmo na época que Kardec publicou a sua obra, sabe o que é que ele fez? Ele citou, ele colocou lá nas suas obras nomes de obras que falavam o contrário daquilo que ele publicou. E ele falou assim, olha, leiam essas obras e se depois de ler essas obras, mesmo assim, vocês quiserem acreditar naquilo que eu estou publicando, então a base está feita, né? Então, ele não queria também convencer assim, porque era ele que estava falando, ele tinha uma base para poder falar dessas questões. A crença na reencarnação, que para os espíritas é um fato, é o resultado de observações e pesquisas do campo físico e extrafísico. Então, foi através da observação e até mesmo de algumas experiências, né,
se é que nós podemos chamar de experiência, mas podemos sim, né? Algumas, lá nos primórdios, algumas invocações eram feitas para a gente conhecer o mundo espiritual, que não era conhecido. Tínhamos algumas noções, mas a gente não tinha nem ideia, né, de como funcionavam os mecanismos da reencarnação e como era o plano espiritual. Reencarnar quer dizer animar novamente um corpo de carne. Reencarnar, voltar novamente à carne. Aí alguns até podem dizer, né, uma questão assim de semântica, né? Todo mundo reencarna. Olha, Jesus não reencarnou, ele encarnou. Mas isso é só semântica, tá? Porque ele nunca tinha encarnado na Terra, então ele encarnou. Ou algum outro espírito que venha de um outro orbe, um outro mundo, né? Como Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai e nunca se encarnou aqui no planeta Terra, ele não vai reencarnar aqui. Mas ele é um espírito reencarnante, porque já passou por muitas encarnações. Então nós dizemos isso no fato de que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e, eventualmente, utilizamos-nos do veículo de carne para acelerar o nosso progresso pessoal espiritual e colocar à prova aquilo que aprendemos. Então, a encarnação, ela serve para isso. Nós vamos colocar à prova aquilo que nós aprendemos e o fato de nós estarmos no corpo de carne acelera em muito o nosso progresso, coisa que no plano espiritual nós demoraríamos séculos e séculos para a gente progredir, a gente progride muito mais rapidamente estando encarnados. Após passarmos por uma longa fase de desenvolvimento da consciência, nos deparamos com as experiências terrenas, onde teremos chance de colocar à prova nossos aprendizados e desenvolver novas habilidades. Não só colocar à prova aquilo que aprendemos, mas nós precisamos também desenvolver novas habilidades. Na verdade, nós vamos desenvolver todas as habilidades, né? Nós passamos por encarnações em que nós, lá disse que o sexo se há sexo lá na espiritualidade, não como a gente tem aqui encarnados, mas nós passamos aqui encarnados por essas questões, homem, mulher. É claro que isso daí também não vai ser assim, né? É uma coisa preparada, não é uma coisa de uma hora para outra, tá? Então é tudo planejado e feito de acordo com aquilo que a gente dá conta, a não ser quando algumas pessoas extrapolam, né? E fazem mau uso, mas muito mau uso mesmo, das suas capacidades, aí vem em uma encarnação totalmente distorcida, mas que é necessária para a recuperação do seu equilíbrio. Para tanto, a lei de Deus nos proporciona alguns mecanismos que vamos procurar abordar em parte nesta pequena explanação. Em parte, né, porque a gente tem alguns minutos aqui para a gente poder conversar, então a gente não vai, a gente passa uma vida inteira, uma vida toda, e a gente não fala tudo sobre a reencarnação, né? Então, em alguns minutos é para a gente ter algumas noções. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Frase atribuída a Allan Kardec. E por que não seria dele mesmo, né? A pessoa que também é considerada o bom senso encarnado. Por que não seria dele se está totalmente de acordo com a sua doutrina? Vamos falar um pouquinho da união da alma e do corpo. Na pergunta 344 do Livro dos Espíritos,
é o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. O perispírito, corpo fluídico que envolve o espírito, que vamos moldando com nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, servirá de molde para o corpo físico, ligando-se a este molécula por molécula. Bom, a resposta do Kardec, né, a resposta que os espíritos deram ao Kardec, acaba aqui, se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Essa outra parte eu acrescentei porque algumas publicações foram complementando, foram assim, elucidando melhor essa questão da união do espírito com o corpo físico. A união do espírito com o corpo físico, como ele disse, começa na concepção. Então, houve lá a relação e aí o óvulo é fecundado. Mas nesse momento aí, a gente não vai aqui entrar em detalhes, ser muito preciso, mas fecundado o óvulo, já começa a ligação do espírito com o corpo físico. Nós temos o perispírito, que é um corpo fluídico, mas é um corpo material, mas bem sutil, tá? Que envolve o espírito. Esse corpo fluídico, o perispírito, ele serve para que o espírito entre em contato com o corpo físico, tá? Então, a vontade do espírito passa pelo perispírito e o perispírito atua no corpo físico. O perispírito, gente, olha só que coisa mais interessante, como é importante. O perispírito, ele é moldado de acordo com as nossas atitudes, de acordo com as nossas vontades. Nós vamos moldando o nosso perispírito. Depois o perispírito vai servir de molde para o corpo físico. Ou seja, tudo aquilo que nós vamos fazendo, tudo aquilo que nós vamos sentindo, tudo aquilo que nós vamos desejando, vai moldando o perispírito, e aí ele vai servir de molde para o corpo físico. Então, nós vamos moldando o nosso corpo físico também. Claro que quando nós estamos encarnados, há uma demora, para assim, a gente modifica o perispírito, e aí a modificação vai para o corpo físico. Mas essa modificação, ela é um pouco mais demorada, tá? Já lá no plano espiritual, essa alteração do perispírito pela vontade, ela se dá com mais facilidade, dependendo da evolução do espírito, né, e com maior velocidade. O perispírito, ele é constituído por suas moléculas. Não são iguais às moléculas que nós temos aqui no corpo físico, mas ele é constituído lá por suas moléculas. Quando há a concepção, faz-se a primeira ligação para aquele óvulo fecundado. E aí, o que acontece com o óvulo? Vai se dividindo, certo? Divide-se, vai se dividindo em centenas, milhares, milhões de células. Quantas células nós temos lá no perispírito? Milhões, né? Talvez mais. Não sei se vai chegar à casa dos bilhões. No corpo físico, milhões, não sei se chega à casa dos bilhões. Cada célula, cada molécula do perispírito vai se ligando àquele corpo que está se formando. E ele vai servir de molde.
tá? Então, olha a importância daquilo que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos, com as nossas ações, para que a gente tenha o corpo que seja adequado à nossa experiência carnal, a essa nossa encarnação. Quando o feto já está um tanto desenvolvido, essa ligação, né, já está mais forte. E quando o bebê já está lá totalmente desenvolvido, essa ligação está mais forte ainda. Mas aquele perispírito ainda tem muitas moléculas ainda que ainda tem que se ligar ao corpo físico. Então vem o nascimento. Ou a criança é contada entre os vivos, mas ainda tem partes do perispírito que precisam se conectar ao corpo físico, tá? Então é comum, assim, nesse período, nós estamos mais próximos lá do plano espiritual do que daqui da vida de encarnados. A gente não vê crianças que começam a relatar, quando começam a falar, né, as primeiras palavras, quando conseguem formular frases, frases mais elaboradas, elas começam a relatar coisas que muitas vezes são fora do conhecimento delas e algumas vezes relatam questões que são de existências passadas. Há muitas pesquisas, tem lá Dr. Ian Stevenson, Dr. Banerjee. O Dr. Ian Stevenson é americano, Dr. Banerjee é hindu, é da Índia, né? E o Dr. Banerjee tem uma pesquisa muito extensa sobre essas questões. Pegaram pessoas que relatavam fatos de encarnações passadas, de vidas passadas, iam até os locais que eles relatavam e constatavam que realmente uma pessoa, para ter conhecimento daquelas pessoas, de detalhes, e muitos detalhes íntimos, inclusive, só poderia ser alguém que conviveu ali naquela família, né? Até alguns detalhes físicos de pessoas que tiveram acidentes ou até mesmo que suicidaram-se em existências passadas, trouxeram as marcas físicas daquele ato que lhe tirou a vida, né? Então, existem muitos casos relatados. Então, o Espiritismo vem lançar uma luz sobre essas questões. Aí, havia uma criança americana que ela falava com uma clareza muito grande sobre uma encarnação passada, e foi levado até, de tanto ela falar, foi levado até o local onde ela falava que vivia sua família, foi marcado um encontro com aquela que ele dizia que era a esposa dele, e aí, no momento em que ele viu, aquela criança nunca tinha visto aquela pessoa, aí ele falou assim, fulana de tal, a minha esposa, relatou vários pormenores da vida dela, e até marcas de nascença, marcas íntimas que só o marido e o ginecologista sabiam, né? Então, foi uma questão, assim, uma prova muito forte, né, da reencarnação. E, antes de promover esse encontro, a psiquiatra, a psicóloga que estava tratando do assunto, ligou para um outro médico e falou, olha, esse menino, ele relata tudo isso e tal, que a gente faz? Ele falou assim, deixa isso aí quieto, não mexe nisso daí, que mais ou menos lá para os 5 anos, isso aí tudo para, isso aí tudo acaba. Ué, vai acabar mesmo, né? Porque é o momento em que o perispírito já está quase totalmente ligado ao corpo físico, e aí essas lembranças começam a ficar lá no passado mesmo, e aí vem aquele esquecimento do passado. A encarnação, então,
ela se torna totalmente, a ligação do perispírito com o corpo físico torna-se totalmente completa aproximadamente aos 7 anos de idade, tá? Então, a gente continua esse processo aí, quando a gente está lá com 5, 6, até aproximadamente 7 anos, ainda, a gente ainda está reforçando essa ligação com o perispírito. Então, esses fatos podem acontecer com essas crianças. No livro Missionários da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, há um relato de servidores do mundo espiritual realizando a ligação fluídica de um espírito reencarnante ao recém-fecundado óvulo feminino, iniciando assim o processo reencarnatório daquele indivíduo. É um relato bem interessante, e eu resolvi colocar aqui nessa explanação, porque não é só assim que a reencarnação acontece. No caso dessa família, esse espírito que ia reencarnar, ele estava reencarnando, primeiro ele foi apresentado à família, eles tinham uma relação de uma vida próxima, né? Uma vida recente. Mas, no caso deles, uma equipe foi até o casal e eles eram levados até o plano espiritual, por isso que de vez em quando tem gente que sonha, né? Eu sonhei com uma criança, com não sei quem e tal. A gente só tem alguns flashes daquilo que a gente conversou. E foi acertado que esse indivíduo reencarnaria nessa família. Aí uma equipe espiritual foi até o casal, e quando, claro que respeitaram lá a intimidade do casal, as coisas não acontecem assim, a gente tem a nossa intimidade, né? E essas equipes que fazem esse trabalho são bem respeitosas, né? Então eles foram até depois, quando o óvulo estava lá sendo fecundado, eles foram e fizeram a ligação, a primeira ligação do perispírito com aquele óvulo. E aí deu início à reencarnação daquele indivíduo. Aí nós temos aqui, ó. No livro Entre a Terra e o Céu, de mesma autoria, há um relato de um processo reencarnatório que se dá sem a necessidade de intervenção de servidores espirituais para a ligação fluídica do óvulo fecundado ao espírito encarnante. A ligação, nesse caso, se deu por pura afinidade, bastando ao indivíduo aconchegar-se junto aos pais, com os quais mantinha forte entrelaçamento sentimental. Então, nesse outro caso, também relatado lá por um livro da série André Luiz, o espírito reencarnante, essa pessoa, né, esse indivíduo, tinha uma relação tão forte com aquele casal, eles viveram uma vida recente, em um passado recente, em que cometeram muitos erros, né, assim como todos nós cometemos os nossos erros, e depois eles começaram a ter contato e eles começaram a se aproximar, sentindo uma necessidade muito grande de formar novamente uma família para que eles pudessem se perdoar, se reconciliar, fazer aquele trabalho familiar, aquela reunião familiar em que todos vão se amar. Inimigos no passado e agora no presente, reconhecendo as suas questões, tiveram uma afinidade tão grande que bastou colocar aquele espírito junto àquele casal, e quando a reencarnação ela vai acontecer, o espírito ele já vai tendo um entorpecimento, ele já vai entrando num processo que ele já vai assim se restringindo, né? É esse o nome que o André
o André Luiz usa lá nos livros dele. Passa por um processo de restringimento. E ele é simplesmente, nesse caso, aconchegado junto àquele casal, e aí, quando eles têm lá o seu momento, né, de amor, vamos dizer assim, logo após, ele se liga automaticamente, pela afinidade, ele é atraído para ligar-se àquele ovo fecundado, junto daquela família. Então, é uma oportunidade muito grande. Nós temos que tomar muito cuidado também com as nossas afinidades. É claro que quando nós vamos reencarnar, nós fazemos um planejamento, né? E nem sempre dá tudo certo. Veja naquele filme, nesse filme Nosso Lar 2, que na verdade é baseado no livro Os Mensageiros, também de autoria de André Luiz, que é o segundo livro da série André Luiz, em que o espírito reencarnante veio com uma tarefa de cuidar dos irmãos, mas ele não deu conta. Então, eram seis irmãos. Imagina uma pessoa que está lá com seus 20 anos, né? Não sei quantos anos ele está, mas era bem novo. E tinha que cuidar de repente, tinha que cuidar de 6 irmãos, mas isso foi acordado lá no plano espiritual, entre eles, né? Mas ele, infelizmente, ele não deu conta. Atraiu para junto dele espíritos com quem ele era endividado e teve uma relação bem complicada, né? Mas sempre contando, todos nós sempre contamos com a ajuda do plano espiritual. Não é porque um planejamento não deu certo, Deus sempre nos permite, nos dá oportunidades da gente começar de novo para a gente fazer um novo fim. A reencarnação, eu fiz algumas anotações aqui do porquê ela acontece. Algumas vezes nós temos uniões de auxílio. Lembram lá no livro Nosso Lar, quando a mãe do André Luiz falou assim: o seu pai está lá no umbral, ele e as 2 amantes dele. Mas e aí, como é que a senhora vai ajudar ele? Eu vou reencarnar, o seu pai vai reencarnar, serei esposa dele novamente e vou receber as 2 como filhas. Olha só, que já pensou, né? Já tem. Eu fico pensando assim, gente, não tenho ideia de quão monumental é uma atitude dessa. É uma coisa assim, de um amor que a gente não consegue conceber, né? Então, é claro que existem muitas outras questões de reencarnação, mas eu coloquei aqui apenas algumas. Missão: indivíduos que vêm incumbidos de fazer a humanidade progredir. Não é o nosso caso, né? Ou é? Também né? Um pouquinho, em menor escala, mas é. Mas tem alguns, lá, São Francisco de Assis, Jesus encarnou para fazer a humanidade progredir. Gandhi, Chico Xavier. Então, esses daí vieram com uma missão mesmo. Nós viemos com tarefas. Necessidade de resgates. Esse caso aí, nos casos dessas famílias que erraram muito em existências passadas, que é o caso de cada um de nós aqui, né? Então, cada um de nós temos lá, né, os nossos perrengues, mas o que é que nós estamos tendo agora? Oportunidades. Nós estamos na família certa, nós temos os pais certos, os irmãos certos. Todas as pessoas que vêm até nós atraímos com a nossa aura, né? Com o nosso o nosso campo magnético, fluídico. Nós atraímos tudo para nós.
Então, como é que a gente faz para a gente, né, poder ter melhorar aí nós temos que nos melhorar, nós temos que nos aprimorar. A partir daí, nós vamos atraindo melhor. E também aqueles que vêm e que estão desequilibrados são pessoas que Deus permite que venham até nós para que elas possam aproveitar algo de bom que nós temos também e progredir assim, e que nós possamos dividir aquilo que nós temos de bom com essas pessoas. É por isso que Deus permite que pessoas, né, que muitas vezes a gente acha que são desagradáveis, cheguem até nós. Mas todos nós temos que progredir juntos e é para isso que nós estamos aqui. Amigos, o que eu tinha para trazer para vocês hoje é só uma pequena explanação, só um pequeno esclarecimento sobre a reencarnação, os seus motivos, alguma coisinha, e depois a gente fala mais sobre isso daí. Espero que tenha trazido algo de bom. A nossa intenção sempre é trazer algo de bom, uma boa mensagem, para que nós possamos viver um pouco melhor, para que nós possamos interagir um pouco melhor com os nossos semelhantes, para que nós possamos também ser um pouco menos difíceis com os nossos semelhantes, não só os outros conosco, né? Mas é a mensagem que eu tinha para hoje. Muito obrigado pelas boas energias, pela paciência de vocês. Aproveitem aquilo que for bom e descartem aquilo que não lhes servir. Muito obrigado. Vamos então serenar o nosso coração. Agradecemos a Deus nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade de estarmos reunidos nesta casa. Agradecemos pela nossa família, a nossa saúde, por todos os ensinamentos que nos envia, por esses irmãos que vêm até nós. Muitas vezes trazem as suas angústias e as suas dificuldades, nos trazem oportunidades que nós possamos ser luz no caminho de todos aqueles que estão à nossa volta, que a nossa casa seja um ambiente de paz, ambiente iluminado, que seja um ambiente de compreensão, reconciliação, de amor, seja onde nós vamos progredir o nosso espírito, que nós possamos levar a todos os nossos semelhantes tudo aquilo que nós temos de bom, tudo aquilo que nós queremos para nós, essa iluminação, as bênçãos, que elas se espalhem também ao nosso redor e a todos aqueles que amamos. Que assim seja. Quem estiver agendado para o passe de tratamento pode se dirigir à sala ao lado e os demais podem permanecer aqui, que vão receber o passe. Nessa noite de hoje, tivemos mais um pouco de aprendizado. Que essas lições
sejam carregadas para a nossa vida. Agradecendo nesse momento tudo aquilo que nos trouxe. As pessoas que se dedicaram para a limpeza dessa casa, tanto os encarnados quanto a limpeza espiritual. Pedimos também para todos aqueles que nos trazem conforto, trazendo a luz, a água, os que limpam nossos esgotos, os que varrem e carregam o nosso lixo, os que nos transportam, os que nos trazem nossas correspondências e encomendas. Abençoados sejam todos eles, que proporcionam uma vida mais digna para todos nós. E temos certeza que o nosso crescimento será cada vez maior, porque ninguém tropeça numa montanha. Nós tropeçamos em pequenas pedras, para aprender a crescer, aprender a viver com fé, com coragem, com luz. Pedimos também para todos esses que estão prisioneiros de seu corpo, imobilizados em seus leitos, em suas cadeiras, imobilizados em suas mentes doentias, aqueles que estão nesses leitos de dor, os que estão presos no nosso preconceito de passado. E esse momento seja um momento de libertação, de mudança de paradigma em nossas vidas. E que a paz do Senhor esteja com todos nós. Que possamos, a partir de agora, ao chegar ao nosso lar, mudar nosso comportamento, tentar aprender. Que Jesus veio aqui e voltou para ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Que assim seja.